saindo do off e entrando no on. Hoje eu não poderia deixar de falar sobre uma das profissões em que eu trabalho, né? Eu trabalho em várias profissões, mas hoje eu vou falar uma profissão e também função, né? Uma das melhores aí para trabalhar, que é o profissional da biblioteca, né? Existem auxiliares, técnicos e bibliotecários. Falar do mundo do pessoal que trabalha em biblioteca, né? Eu sou um desses profissionais que trabalha em biblioteca e é um trabalho muito legal, né? Um trabalho interessante, que você tem a oportunidade de estar em contato com conhecimento humano, né? Você tem contato com conhecimento humano. E aí, além disso, você de ler as obras, né? Você tem condições de classificar os livros, né? O bibliotecário faz isso, né? Os auxiliares, eles podem organizar os livros também, né? E os técnicos. É uma profissão que também não é fácil, né? Não existe muitas vagas para esses profissionais, né? Apesar de ter muita gente trabalhando, mas eu vou falar também do mercado, que é um mercado difícil, né? Porque na parte dos bibliotecários, você tem os empregos públicos aí, tem as universidades, mas não são muitas vagas oferecidas não, né? É uma disputa também muito grande. E na parte dos auxiliares e técnicos, tem muito profissional também que invadiu essa área, né? Profissionais de outras profissões que acabaram fazendo cursos e entrando nessa área para trabalhar em biblioteca, né? As bibliotecas, elas têm a biblioteca pública, a biblioteca particular, né? Biblioteca infantil, vários tipos de bibliotecas para você trabalhar, mas eu, como já fui universitário, né, eu notava na época que as pessoas que trabalhavam em biblioteca em faculdades, muitos eram estagiários, às vezes para pagar, às vezes tinham conhecimento lá dentro mesmo e trabalhavam dentro da faculdade para ter bolsa de estudo, né, ou 50% da bolsa. E aí a faculdade acabava empurrando, pegando estudante mesmo das faculdades para trabalhar na biblioteca, mas fica fechado, né? Aí você tem que ter conhecimento com alguém e aí você trabalha na biblioteca. No meu caso, eu também, né, dei sorte de ser indicado, né? Trabalhei em biblioteca, na biblioteca da Humanitária, acabei trabalhando praticamente sozinho, né? Fazendo o trabalho de empréstimo de livros, e isso foi lá nos anos 80 e que também deu um empurrãozinho intelectual, né? O conhecimento, tinha conhecimento de escola, do ensino médio, mas a leitura de livros deu um plus do conhecimento dos livros, classificação de livros, e no futuro possibilidade de enfrentar um concurso disputado, né? É uma área disputada, tem pouquíssimas vagas, e aí tem possibilidade de entrar para o governo trabalhando numa biblioteca, por exemplo, uma biblioteca escolar, né? Tem a biblioteca pública e tem a biblioteca escolar. A biblioteca pública usa muita catalogação, a biblioteca escolar nem tanto, né? Você pode fazer a catalogação no computador. O modernismo das bibliotecas, né? As bibliotecas estão modernizando, hoje tem biblioteca virtual, né? O livro também você pode digitalizar o livro e você pode ler, né? Mas muita gente prefere o livro tradicional, né? O livro tradicional, né? Também tem um custo para ler no computador, né? Tem problemas na visão, pode ser. Você tem livros no celular também, possibilidade de ler. E aí eu vou fazer um apanhado geral
da biblioteca, né? Você sabe que a biblioteca, ela começou lá na Mesopotâmia, né? Começou lá ali onde era o Iraque, onde é o Iraque hoje, a Síria, naquela parte lá do Oriente Médio. Aí a biblioteca começou lá com a argila, né? Tablete de argila. E muitos citam como biblioteca mineral. Depois passou a ser pergaminhos, né? E muita evolução nas bibliotecas. A mais conhecida biblioteca, para quem não sabe, foi a Biblioteca de Alexandria, né? As bibliotecas foram se desenvolvendo, o conhecimento humano foi desenvolvendo. Apesar que houve um tempo que o conhecimento acabou, pessoas tentaram destruir o conhecimento, mas essa Biblioteca de Alexandria foi queimada, né? Por 3 vezes. Por outros cidadãos aí, outras pessoas, né, que não queriam divulgar muita cultura. Temos exemplos na Idade Média, né, de bibliotecas em mosteiro, já em livros, né, a partir do criador lá da imprensa, o Johannes Gutenberg, que o livro acabou a ser desenvolvido, mas nessa época era muito difícil a população ter acesso aos livros, né? Normalmente curiosamente, a própria igreja, ela ao mesmo tempo dificultava o ser humano comum ler o livro, ao mesmo tempo os próprios monges seguravam os livros lá dentro e protegiam os livros. É uma contradição, né? E aí tivemos na França, né, a própria Revolução Francesa deu um empurrão na criação de bibliotecas, né, na França. Essas bibliotecas se tornaram mais populares, né, no mundo, né, a partir da Revolução Francesa. Essas bibliotecas tiveram profissionais, né, que acabaram formulando as regras da biblioteconomia. O Ranganathan, o indiano, né, ele codificou as leis as 5 leis da biblioteconomia. O Ranganathan também teve o famoso lá nos Estados Unidos, né, o Melville Dewey, norte-americano, que montou um sistema de catalogação de Dewey, né, o chamado CDD, classificação decimal de Dewey. O Dewey é o norte-americano que até hoje é usado na classificação da biblioteconomia. Tivemos outros casos aí, a tabela de Coulter, né, criada no sistema da biblioteconomia, né, já entrando na biblioteconomia. Eu falei um pouco das bibliotecas, agora entrou na biblioteconomia. Então, o fundador do sistema CDD, né, que criou o Melville Dewey, o americano, depois isso se expandiu para o mundo todo, né? Depois teve a classificação decimal universal, CDU, né? Por exemplo, esse CDD usei muito lá na Biblioteca da Humanitária, o CDD, a classificação de Dewey, né? Que é uma classificação que começa lá em cima por tamanho de livros pequenos, até o final lá embaixo com livros maiores, né? Inclusive de tamanho de jornal, né? Cadernados. Esse sistema de Dewey facilitava mais por ordem de tamanho, mas o problema é quando você não é qualquer pessoa que pode tirar das prateleiras esses livros, né? Porque os livros não estão por ordem de autores, né? Por ordem de tamanho. Então, tinha um catálogo que tinha todas as classificações por número, numerados, né, as prateleiras. Por exemplo, o 1,1,1 significa o quê? A prateleira significa a coluna 1, prateleira 1, livro número 1. Isso já estava no catálogo, né? É um catálogo, tem o catálogo também por ordem alfabética,
né? O sistema de Dewey facilitava muito, né? Outros, e a biblioteconomia, as primeiras escolas aí de biblioteconomia, eu vou retroceder aí também, vou falar, antes de falar do começo das escolas de biblioteconomia, eu vou falar que aqui no Brasil teve uma biblioteca, a Biblioteca Nacional acabou se formando, né? Com o pai do Dom João VI, né? O José, Dom José. O Dom João VI trouxe a biblioteca do pai dele, né? Aí formou a primeira biblioteca no Brasil, em 1825, né? E aí, até hoje, tem a Biblioteca Nacional, que é a maior biblioteca do Brasil, né? Ela contém pelo menos um exemplar de cada livro produzido por um autor no Brasil, né? Essa biblioteca. Também teve essa biblioteca de São Paulo, né? Que teve o primeiro curso de biblioteconomia. Inclusive, esse curso de biblioteconomia foi ministrado pelo Rubens Borbas de Moraes, né? Era um matemático também, um professor, e curiosamente era descendente daquele bandeirante Borba Gato. Ele foi o primeiro a dar aula, a ministrar. Depois ele também era jornalista, escrevia no jornal, era polêmico também. E acabou indo embora para a ONU, teve em Paris, e ele foi aí o introdutor aí dos primeiros cursos de biblioteconomia, o primeiro curso mesmo em São Paulo, né? Tá, pelos anos 30. Então, aí já tem um pouquinho a introdução aí de bibliotecas, né? Tem um autor francês, agora não me lembro o nome, também introduziu uma escola lá na França, né? Que muito famosa, né? Que aqui de cabeça não dá para lembrar tudo, fazer uma síntese aí, né? Eu vou lembrar aqui, eu vou falar do rei Assurbanipal, lá na Mesopotâmia, imagine. Foi a primeira biblioteca grande, maior, né, grande biblioteca da história aí do mundo, Biblioteca de Ebla. Aí, lá na antiguidade mesmo, lá bem longe mesmo na história. Como eu falei, era a biblioteca de argila, né, mineral, o pessoal fala biblioteca mineral. E depois com a escrita cuneiforme, né? A escrita em forma de cunha, né? Por isso que tem esse nome, cuneiforme. Então ficaram as primeiras bibliotecas. Depois teve bibliotecas persas, biblioteca dos hebreus, biblioteca dos gregos, as bibliotecas romanas, né? E aí eu entro agora aí na biblioteca do Brasil, na biblioteca. E como eu falei, biblioteca pública, biblioteca particular, vários tipos de biblioteca. E você também pode ter em casa a sua própria biblioteca. Eu mesmo tenho uma em Ribeirão Pires, né, uma biblioteca em Ribeirão Pires, e lá, por exemplo, por assuntos, né? Cada prateleira tem um assunto diferente. Por exemplo, tem o livro de Santos, eu já tenho uma prateleira lá só de livros de Santos. Pode dividir de uma forma simples. Você pode também colocar os livros, por exemplo, literatura por ordem alfabética de autor, né? É sempre o sobrenome deles. Você pode formar aí uma biblioteca só por ordem alfabética, por nome de autores. Por exemplo, Paulo Coelho, letra C, todos os sobrenomes com letra C, você pode colocar e fazer na hora que a pessoa pedir. Você simplesmente vê a ordem lá pela letra e aí você acaba achando o livro, né? Esse sistema é o mais simples, né? É um sistema visual, que aí rapidamente, só que tem um porém. Esses livros eles não podem ser colocados pelo usuário de volta lá na estante, tem que ser deixado na mesa. Aí o bibliotecário lá, o auxiliar, o técnico, ele recolhe e coloca certinho na letra certa para ele. Por quê? Porque tendo tudo organizado, você pode levar 1 segundo, 2 segundos no máximo para achar o livro, né? Se você explicar como no vídeo, as bibliotecas funcionam assim.
Normalmente a biblioteca escolar ela não tem balcão, né? O aluno e o professor prefere ir na estante e retirar o livro. Ele mesmo e o auxiliar, o técnico bibliotecário pode perguntar simplesmente que tipo auxiliar, né? Ele pode ajudar, por exemplo, deixar o usuário pensando muito. Você pode perguntar para ele que tipo de assunto que ele quer. A biblioteca, eu pelo menos já fiz projeto de como se usa uma biblioteca, né? Já fiz jogos, trilha, de como se usa uma biblioteca de uma forma bem simples mesmo, para criança. Né? Uma biblioteca escolar. E a biblioteca pública é bem diferente. Quando você chega lá na biblioteca pública, você já tem um balcão. Você já tem um balcão lá, e aí você vai perguntar, e aí o profissional da biblioteca vai te responder. Provavelmente provavelmente vai saber se o livro, porque ele fica trabalhando na biblioteca, ele fica estudando os livros também. Ele pode responder se o livro existe ou não. A parte mais difícil que o profissional tem é, por exemplo, tentar achar um assunto dentro de um outro assunto. A parte que, às vezes, nome de cidade, se existe a cidade, história da cidade, o microcosmo. Às vezes tem um assunto que é o macro, mas aí a pessoa quer saber o micro, e aí você tem que... Normalmente com o tempinho de biblioteca você acaba sabendo sem olhar em catálogo, né? Porque existe um catálogo de fichas, né? Eu estou fazendo resumindo aqui por vídeo porque é um assunto bem amplo, né? Você tem hoje tem pessoa profissional que registra o livro no computador, né? E vários tipos aí. Tem gente às vezes que consegue colocar as capas do livro, às vezes por autor, né? Por ordem alfabética, né? Aí você só pergunta o nome do autor, o sobrenome do autor. Em escola isso já é mais difícil, né? Pela escolaridade dos alunos, porque eu sempre falo para eles têm que prestar atenção nos autores. Tem que ter um conhecimento, mas é difícil. Bom leitor mesmo já vem de casa, né? Conhecer os textos, quem escreveu o livro, vários tipos de textos diferentes, aí já é mais difícil, mas alguns professores, né, na parte de literatura brasileira, portuguesa e outros países, pode dar uma lembrada na biografia dos autores, né? Eu conheço literatura universal, vários autores aí, Victor Hugo, né? Um exemplo do escritor francês, né? E vários aí famosos na literatura, né? Você tem a divisão lá, né? Classificação dos temas, né? O tema vira um número em biblioteconomia, e o bibliotecário normalmente sabe a posição e consegue classificar, né? Ele começa a colocar etiquetas nos livros, e aí tem um número específico, e aí normalmente ele já usa uma técnica para localizar esse livro, né? Ele vai ter que olhar no computador e depois, baseado nesse número, ele vai procurar na estante e vai na posição certinha, né? Essas são as bibliotecas mais técnicas, mais sofisticadas, né? Numa biblioteca que, por exemplo, de escola, né? Tem vários tipos de classificação, né? O PHE de plataforma para classificar livros, o PHL, entre outros aí, né? A Prefeitura de Santos usa o PHL, que pode baixar gratuitamente aí tem a parte paga, né? E tem essa parte aí que você pode baixar e analisar para classificação de livros, né? Inclusive você pode baixar numa página só todos os dados do livro.
Tem outros que são adquiridos, né? Você tem que pagar, você paga por eles, né? Você pode ter biblioteca fácil, você pode ter em casa para montar sua própria biblioteca, mas é pago e aí você fica com aquela licença até melhorar o sistema, né, do Biblioteca Fácil. E tem outros aí gratuitos, né? Cada um tem a sua dificuldade aí para você registrar, né? Tem uns que você pode registrar todos os dados do livro, outros você já tem que digitar, são mais trabalhosos, né? E aí você vai aprendendo um pouquinho aí sobre bibliotecas e biblioteconomia, né? Biblioteconomia. E aí no final do vídeo aqui, né, para terminar, o livro tá ficando grande, eu posso dizer para você que tem esse livro da Heloísa Prado aqui, que é um dos principais aí, né, da organização e administração de bibliotecas. Esse livro aqui, né, administração de bibliotecas. Aí você tem um apanhado técnico, né, de classificação. E aqui eu tenho um desenho, sou eu, e aqui é a biblioteca, né? Aqui você tem a biblioteca por ordem alfabética, pelo sobrenome de autores, né? Você pode colocar na biblioteca também o pôster para indicação de livros que já tem na biblioteca. Esse faz parte de um projeto também, a quem trabalha muito com literatura. Então você pode procurar os livros e outros estantes baseados nesses cartazes aqui, dessa foto aqui. Por hoje é só.